Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom? Meu nome é Paulo Roberto, idealizador do programa Leitura Bíblica como Hábito. Hoje eu quero dar continuidade na aula de hoje, a aula que nós vimos ontem. Nós vamos entrar hoje em como realmente o hábito é formado, para que você possa ter esse entendimento que provavelmente vai mudar totalmente a sua maneira de pensar sobre como você deve ler a Bíblia. É importante você saber que é necessário você ficar até o final dessa live, tá? Desse vídeo, melhor dizendo, para que você possa aprender. Vamos lá? Bom, como eu estava explicando ontem, existe um processo científico de como o hábito é formado. E esse processo científico, ele veio depois de vários estudos. E eu quero falar hoje de um estudo que um laboratório de neurociência fez com um rato. Olha só, eles criaram um labirinto em forma de T e colocaram aqui uma porta no meio desse labirinto aqui. E lá no final desse labirinto, no canto superior, colocaram um doce. O que eles fizeram? Eles largaram um rato aqui, tá? Antes da porta, e aí abriram a porta com um estralo, fez tec, abriu a porta, e o rato começou a andar aqui, ó, caçando alguma coisa, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Veio aqui caçando alguma coisa. E quando ele chegou aqui, ele chegou na recompensa dele. E aí eles estudaram esse rato durante semanas. Colocaram neurotransmissores no cérebro dele, microtransmissores, e constataram que aqui o pico de pensamentos ou de atividade cerebral dele era esse, ó, era nenhum. Quando abriu a porta, ele levou o susto e sentiu que aquela porta estava aberta, o pico dele subiu. E aí se manteve alto, desse jeito. Quando chegou aqui no doce, o pico dele subiu mais ainda. E aí eles fizeram isso semanas após semanas. Esse pico aqui significa a atividade cerebral, tá? E aí depois, depois de muito tempo, o que aconteceu? Vamos fazer mais um aqui. Depois de muito tempo, eles constataram o seguinte, depois de semanas estudando aquele rato, eles constataram que a atividade cerebral do rato ficou assim, ó. O que isso significa? Que quando o rato subiu o pico, que é a deixa, a porta abriu, o pico de atividade cerebral foi lá em cima. Só que depois que ele acostumou com a rotina, a atividade cerebral dele diminuiu. E só foi aumentar quando ele encontrou o doce. O que significa isso? Isso daqui é o processo da formação do hábito. Quando você começa a fazer qualquer coisa, na rotina, o seu cérebro exige muito esforço. Você pensa muito, você se esforça muito. Só que com o passar do tempo, o seu cérebro se acostuma com aquilo. O seu cérebro, ele é adaptável. Então, uma vez que ele se adapta, se ele acostuma com aquela rotina, o que vai acontecer? A sua atividade cerebral vai diminuir. O seu cansaço vai diminuir. É a mesma coisa quando você está aprendendo a dirigir, o que nós falamos ontem. No início, você esforça muito a sua mente. Só que depois que você acostuma com aquilo, que você decora aquilo, o que acontece? Você não se esforça mais, o seu cérebro trabalha com você. Você gasta menos energia cerebral. Da mesma forma que aconteceu aqui com um rato, que eles fizeram o experimento, acontece também com você. Nesse processo aqui, ó, na rotina, vamos supor que aqui é a deixa que nós estudamos ontem. A deixa, que é a porta abrindo. Aqui é a rotina e aqui é a recompensa.
No primeiro momento, você vai ter dificuldade na rotina de ler a Bíblia. Só que como o seu cérebro sabe que vai ter uma recompensa, que é o bombonzinho que nós falamos, com o tempo ele vai se acostumar com isso daqui, para chegar até a rotina. Isso tudo, mesmo inconsciente, o seu cérebro sabe que quando ele lê a Bíblia, ele vai ganhar um chocolate. Isso é muito importante você entender. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, fizeram uma pesquisa, o mesmo laboratório que fez essa pesquisa, anos depois fez uma pesquisa, um estudo de caso nas pessoas que eram alcoólatras. Você sabe que os Alcoólatras Anônimos foi fundado por um pastor que era ex-alcoólatra, e ele fundou os Alcoólatras Anônimos. E eles constatou que as pessoas que faziam parte do programa Alcoólatras Anônimos, eles tinham inúmeras chances a mais de possibilidade de se livrar do vício do que tomando remédios, do que aplicando ali neurônios no cérebro para fortalecer a decisão dele de não beber, aplicando drogas. Eles descobriram que a pessoa que tinha um hábito, ali os hábitos que os Alcoólatras Anônimos oferecia, tinha possibilidade maior de vencer o vício. Hábito de quê? Hábito de sociedade, de viver em comunidade. Você sabe que lá eles vivem em comunidade. Hábito de mudar as rotinas. Se você vai no bar, agora você vai na casa do fulano. Hábito de ter um padrinho para te ajudar. Isso tudo fazia com que as pessoas largassem mais o hábito. Mas mesmo assim, eles constataram que dentre aquelas pessoas que faziam parte, tinha algumas pessoas que tinham sucesso, a maioria, na verdade, tinha sucesso, e outras não tinham sucesso. E eles, intrigados com aquilo, pensaram, como pode duas pessoas estar no mesmo programa, uma ter sucesso e a outra não ter sucesso? Começaram a estudar, convidaram algumas pessoas para esse centro de neurociência e começaram a fazer experimento com aquelas pessoas. E com o passar do tempo eles constataram que existia um fator que diferenciava se a pessoa ia conseguir vencer aquele vício, mudar aquele hábito, do que a pessoa que não ia conseguir. Eles constataram que as pessoas que venciam, elas tinham um fenômeno no cérebro que chamava fé. Isso cientificamente, tá? Eles colocaram essas pessoas, colocaram neurotransmissores neles para medir a atividade cerebral, e eles constataram o seguinte: quando uma pessoa que não tinha fé em nada, em nenhuma religião, e nem nada, não tinha fé que ele podia vencer o vício, a atividade cerebral daquela pessoa, para a gente simplificar aqui, era mais ou menos assim, ó. Agora, a atividade cerebral de quem tinha fé em alguma coisa era assustadoramente assim, ó. Uma vez que a pessoa tinha fé em Deus, tinha fé em alguma coisa, o cérebro dela tinha muito mais atividade. Eles olharam aquilo e não acreditaram. Eles foram estudando e eles constataram o seguinte: que uma pessoa só pode ter um hábito que para ela é muito difícil se ela tiver fé que ela consegue. Uma vez que ela tem fé que ela consegue, o cérebro, vamos dizer em modo simples, o cérebro libera mais hormônios para o seu sistema nervoso ser ativado de uma maneira mais poderosa do que se você não tivesse fé. Eu sei que Jesus diz que se você tiver fé, você transporta um monte para outro lado. Mas cientificamente também é comprovado que uma pessoa que tem fé, o cérebro dela trabalha com um ritmo muito mais acelerado do que uma pessoa que não tem fé. Alguém que tem fé, que consegue, por exemplo, ler a Bíblia, o cérebro dela vai jorrar hormônios, vai jorrar e ativar o sistema nervoso e vai fazer com que aquela pessoa faça aquilo. Você sabe que eu estou falando agora porque o meu sistema nervoso está acionando
os neurônios que existem lá no meu cérebro, que foram ativados por neurotransmissores. Você sabe disso. Da mesma forma também é um hábito. Se você tem fé que você pode ler a Bíblia, se você acredita que você gosta de ler a Bíblia, se você acredita que você é apaixonado em ler a Bíblia, o seu cérebro vai fazer o seu corpo agir de forma com que você acredita. O seu cérebro, ele vai jorrar hormônios nele, ele vai jorrar hormônios no sistema nervoso, e o sistema nervoso vai ser ativado, e uma vez que ele for ativado, ele vai fazer você ler a Bíblia. Isso tudo é cientificamente comprovado. Aqueles indivíduos que participavam do mesmo programa dos Alcoólatras Anônimos e não tiveram sucesso eram pessoas que não acreditavam, que não tinham fé. E aqueles indivíduos que participavam do mesmo programa e tinham sucesso e conseguiam se reabilitar eram indivíduos que tinham fé em Deus, que tinham fé em alguma coisa. Então, por isso que eu mandei hoje o capítulo falando sobre fé para você. É importante você entender que existe fé em um nível maior. Existe sim como aqueles heróis da fé tiveram. Mas existe as pequenas fés, vamos dizer assim. As pequenas atitudes de fé. Ler um capítulo da Bíblia por dia é um pequeno ato de fé. Ser curado de um câncer é um ato grandioso de fé. Mas você tem que trabalhar o seu cérebro, fazendo ele acreditar que você consegue, fazendo ele crer que você consegue. Se você não fizer isso, você não vai ter sucesso no programa de leitura bíblica como um hábito. Você tem que crer em você mesmo. Você tem que confiar no seu potencial. Você tem que acreditar. Sabe, a fé é algo que Deus colocou no ser humano lá na criação. Como que o ser humano iria acreditar em Deus se não houvesse fé dentro do cérebro dele? Uma fé racional, não uma fé espiritual, uma fé racional, onde a pessoa acredita no Criador e acredita em si mesmo. Isso é muito importante você entender. Você precisa ter fé em Deus e você precisa ter fé em você mesmo. Fé que você pode mudar o seu hábito. Fé que você pode fazer um costume que você tinha obrigatório e agora transformar ele em um hábito que te dá gozo, que te dá prazer, que te dá benefícios futuros inimagináveis. É preciso você acreditar nisso. Eu quero dizer para você essas duas coisas. No primeiro momento, o seu cérebro vai ter um esforço para fazer aquilo. Mas se você acreditar, ele vai ser jorrado de energia, ele vai ser jorrado de capacidade e ele vai ajudar você a ler a Bíblia. O seu cérebro vai trabalhar para você. É muito importante você entender isso. Tenha fé que você pode ler a Bíblia. Tenha fé. Acorde de manhã e fala: eu amo ler a Bíblia. Durma à noite, eu amo ler a Bíblia. Faça o seu cérebro acreditar nisso, tá bom? Vou encerrar por aqui. Amanhã vou estar gravando vídeo sobre como é formado o caráter no ser humano e o porquê que ele precisa ler a Bíblia. E é isso aí. Lembre de uma coisa: a Bíblia pode mudar totalmente o seu futuro. Fique com Deus e até mais.